tática de combate e controle. Quem identifica essa imagem aí? Quem será? Essa imagem. Essa imagem aí é da Ordem do Palito. Se você não conhece a Ordem do Palito, eu lamento, recomendo que você procure depois. A Ordem do Palito é um quadrinho que deve ter, cara, deve ter uns 20 anos essa altura. Ah, e mais, viu? Não sei se é mais, porque 20 anos é 2006, não tinha tanta internet assim. É, mas eu lembro de ver esse troço, acho que era 2002. Nossa Senhora. Eu não devia ter pensado sobre isso, porque agora eu tô triste com a minha idade. Eu não fico triste com a sua idade, Marcelo. Ah, não, eu fico bastante triste com a minha idade. Porque a Ordem do Palito, eu não sei quando surgiu, enfim, mas faz sentido. É um quadrinho sobre D&D. Ele conta a história de um grupo de personagens e ele começa, pra você ter ideia, ele começa no D&D 3.0 e uma das primeiras histórias, se não a primeira, é eles brincam muito com metalinguagem, são eles atualizando os personagens do 3.0 para o 3.5. Ele tem essa brincadeira com a metalinguagem do negócio. E eu gosto muito da construção dos personagens, não todos, eu acho que ele foi evoluindo com o tempo. Então, se você ler no começo, ele ainda era muito estereotipado em algumas coisas, tanto em personagens quanto nos roteiros, nas piadas, e eu acho que ele foi ganhando em qualidade com o tempo. E eu gosto muito do personagem que é o líder, que é esse que está na imagem aí à esquerda, o Roy Greenleaf, que ele é um guerreiro, é o líder do grupo, e ele é um guerreiro. Eles enfatizam isso, né? Ao dar detalhes da história dele, eles enfatizam que ele é de uma família de magos. A irmã dele era mago, o pai era mago. E ele vem de uma família de magos, o que eles meio que usam para atribuir a ele uma inteligência mais alta. E aí você deduz que a ficha dele seja de um personagem com uma inteligência mais alta, que não é como um personagem guerreiro. E ele é, inclusive, hostilizado, vítima de bullying pela própria família, justamente porque ele não quis seguir o caminho da magia, quis seguir o caminho do combate. E como é que eles constroem esse personagem de uma maneira interessante? Mostrando qual é o uso que ele faz da inteligência. Então ele é um personagem que lidera tudo aquilo que a gente falou mais cedo, que lidera pelo exemplo, que lidera que é vanguarda, que aguenta o tranco, tudo aquilo ele faz. Mas o principal ponto ele é a cabeça tática do grupo. É ele que dá as ordens, é ele que olha e fala, a situação é essa, a gente tem que derrubar esse inimigo primeiro, então o mago tem que fazer isso, o clérigo tem que fazer aquilo, entendeu? Fulano, a prioridade é curar fulano, tudo isso ele faz. E em vários momentos eles mostram como ele é um personagem pensado para as outras coisas. Tem uma luta que tem bastante tempo, eu não vou lembrar qual é, sei lá, uns 15 anos que essa história acontece, que ele derrota um inimigo que ele tá muito enfraquecido, eu acho que ele tá até sem as armas e tal, e ele derrota um inimigo usando o inimigo quebrando pilastra do local em que ele está para o teto cair sobre o inimigo. E aí ele até brinca, ele fala assim, na época o 3.5 tinha isso, que é pegar perícias que não sejam da classe. Gastar pontos para pegar perícias que não sejam da classe. No caso, ele pegou em arquitetura e engenharia. Conhecimento, arquitetura e engenharia. Então, assim, você vê que ele é pensado para ser um personagem que não é maximizado para combate. Ele é um personagem pensado para ter uma história interessante. E isso faz com que, quando você conta a história dele, isso aconteça com alguma frequência, né? De maneira muito eficiente. Então, voltando ao exemplo do Aragorn também. O treinamento de um combatente não envolve apenas o combate mano a mano contra um ou mais inimigos. Ele envolve entender as dinâmicas de combate ao redor. O balanceamento de forças, os elementos a serem levados em conta. Quando o inimigo é mais frágil é o poderoso, ele precisa ser derrotado. Quando é necessário derrubar o inimigo mais forte porque ele impede de chegar um comandante, por exemplo, é ele que vai determinar isso. Quando funciona atacar um líder para desmobilizar um grupo. Tudo isso é tática de combate, né? Então faz sentido que isso seja estudado e praticado por qualquer tipo de combatente. O bárbaro, o ranger, vão enfrentar animais, um urso que é um animal feroz, mas individualista, ou uma matilha de lobos. O guerreiro vai fazer o treinamento dele na arena no mano a mano, mas ele também vai ser treinado para batalhas campais. O monge vai fazer os combates mano a mano, mas vai ser treinado para as artes marciais para lutar com mais de um inimigo. Então, esses combatentes, dentro da lógica de criação do personagem, da lógica de funcionamento da classe, vão ter esse tipo de formação para você entender de tática de combate. Então é bastante razoável que o combatente seja o líder do grupo durante esses confrontos físicos.
Claro que ele também pode ser fora dos confrontos, a gente voltando ao que a gente falou sobre a replay. Mas o natural é que o combatente, diante do conhecimento que ele possui sobre táticas e estratégias de combate, que ele detém algum tipo de poder ou influência nestas situações, né? Incluindo ações que não sejam de combate direto. Planejar emboscadas, planejar armadilhas, ele não precisa ser a pessoa que faz, mas ele tem que ser a pessoa que entende por que está fazendo e de que maneira está fazendo. Tô vendo aqui o Crescimon lá no chat do YouTube. Boa noite, amigos. Manda um abraço pra Janguta. Eu fiquei Abraço lendo pra Janguta Janguta. pensando se era alguma Pegadinha. pegadinha, Eu também. Eu do tô lendo aqui tipo, enquanto você tá falando. Eu tô lendo. Você do tipo Paulo alguma coisa, mas acho que não. eu refiz na minha mente, não é? Então, abraço pra Janguta. Um abraço para Janguta, a menos que tenha algum complemento agora, mas enfim, aí fica com a gente. Cara, não tem muito o que complementar, não, porque é um resumo aí do que eu falei. Seria uma boa, não um resumo, né? Uma boa conclusão daquilo que eu falei, né? Quando você tem a capacidade de combater, a capacidade de resistir e a capacidade de pensar estratégias, ele é o personagem que vai auxiliar no controle da área, ele que vai fazer o comando da ação. E normalmente em grupos de aventureiros, não só no RPG, tá na literatura também, é normalmente o combatente que assume esse papel. Dificilmente você vê um mago sendo o cara que pega a frente para liderar um combate, uma situação dessa, porque ele está muito preocupado com as minúcias do processo conjuratório dele. Então, o ladino geralmente ele age mais sozinho, ele não depende dos outros, ele geralmente está numa situação de furtividade ou numa situação de distância. Então, sobra para o combatente essa função. E ele tem o balanceamento para isso, ele tem a capacidade suficiente para fazer isso, porque ele não precisa gastar recurso em magia, por exemplo, ele não precisa gastar recurso em algumas habilidades específicas, algumas atribuições específicas para efeitos diferenciados. Ele normalmente já tem a ficha voltada para o combate. Então, quando ele tem aquele extra, é o extra que você pode usar para isso. Você não precisa gastar para ter magias a mais, ou você não precisa gastar para ter componentes, ou você não precisa gastar para ficar se protegendo, porque você não pode tomar dano. E é um guerreiro, o bárbaro, o ranger, o monge é que assume essa tarefa. Eu já gastei ponto de personagem no 3.0 para aumentar a quantidade de línguas que meu personagem falava. Eu me preocupei com isso também. Eu jogava com um multiclasse de guerreiro bárbaro. Joguei com um anão muitos anos, joguei com um anão, quando a gente começou, ele já começou nível 4. Não, nível 3. E aí ele já começou como 2 níveis de guerreiro e um nível de bárbaro. E aí eu fui subindo paralelo. Eu lembro que quando a gente parou, a gente estava no 17, eu tinha acho que 10 de guerreiro e 6 de bárbaro, 7 de bárbaro, uma coisa assim. E eu tinha ponto, eu gastei ponto pegando língua adicional, gastei ponto de perícia para línguas, gastei uns pontos, meu personagem era um anão, eu gastei uma caralhada de ponto com um negócio de engenharia, que ainda não tinha aquele bônus de vantagem para teste envolvendo construção em pedra, né? Acho que tinha uma menção, talvez, acho que tinha um bônus. Mas meu personagem era tipo o Bob construtor, assim, maluco. Eu bati o olho numa estrutura construída por mãos humanoides e sabia quem tinha sido e quando.